E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais uma aulinha nossa aqui, agora dando continuidade às funções inorgânicas, os sais. Bom, sal é uma funçãozinha de extrema importância, é normalmente aquela que dá mais um pouquinho de trabalho para montar as fórmulas. Por quê? Se você está assistindo essa aula aqui agora e você passou por ácido e você achou que ácido ficou faltando alguma coisa, volta lá na minha aulinha de ácido e dá mais uma revisão, porque vai faltar. Se você não estiver sabendo bem nome dos ácidos, aquela parte final da minha aula de montar as equações de ionização, saber que é ácido nítrico, saber que é um nitrato, volta lá porque vai fazer falta. Se você já sabe isso, está tranquilo, vamos embora. Então o negócio é o seguinte, definição de sal. É qualquer coisa, qualquer espécie química que você vai jogar na água, ali em contato com a água, essa espécie vai gerar íons. Até porque o sal ele é um composto iônico, ele faz a ligação iônica. Então, vai liberar cátions e ânions. Desses cátions, pode ter até H+, mas o H+ não pode ser o único. Pode ter até o H-, mas o H- não pode ser o único. Por que isso, gente? Essa definição amarra, porque quem libera com o único positivo H+, já é o ácido. Quem libera como único negativo o H- é a base. Então, para você diferenciar um sal de um ácido de uma base, o sal não pode liberar nem como único positivo H+, nem como único negativo H-. Por quê? Tem sal que libera H+. Só que junto do H+, ali tem o Na+, tem o Mg2+, então não é o único positivo. Beleza? Bom, quando a gente fala em sal, principalmente se é a primeira vez que você está estudando isso, você já pensa logo no sal de cozinha. Tem até aqui a imagem bacana do sal de cozinha derramado. Alguém foi ali e desenhou com as letrinhas a fórmula do cloreto de sódio, lindo. Mas é óbvio que não existe, esse não é o único sal existente. Aí tem uma imagem muito bacana aí do lado de vários tipos de sais diferentes, sulfato de cobre, de cromato de potássio, carbonato de sódio, sulfato de ferro. Aí é uma pequena amostra de alguns sais existentes, para a gente ter essa noção que sal pode ser isso tudo. Bom, como eu disse anteriormente, o sal ele é um composto que faz ligação iônica. Então, se ele faz a ligação iônica, ele é sólido. A temperatura ambiente, o sal ele vai ser um sólido e ele forma esse retículo cristalino bonitão que é característico da ligação iônica. Então, o sal é sólido, sem papo. Não tem sal líquido? A temperatura ambiente, não. Vamos pular aqui esse slide. Vamos para o lado. Aí aqui a gente tem embaixo, isso aqui já foi estudado lá em ligação iônica, então aqui a gente tem o cloreto de sódio, como é que é o retículo cristalino dele, como é que é a diferença, já que a gente está falando que eles são iônicos, sal nunca você pode falar molécula de sal, não fala isso, porque o sal ele não é molecular, beleza? Ele tem natureza iônica, ele vai formar ali uma estrutura cristalina como essa que está aqui embaixo, parecendo cloreto de sódio, cloreto de sódio, sulfeto de zinco, fluoreto de cálcio, com seus cristais. Ele é uma grande rede. Então, a molécula é um pacote fechado, já o sal não. Você tem ali os íons que vão formando uma rede tridimensional que vai crescer, a gente não sabe onde começa, onde termina, um negócio muito grande mesmo. Bom, a maioria deles, pelo menos o que a gente trata, vão ser sais solúveis em água. Então, para poder, a água quebra esse retículo cristalino aí. Alguns sais são insolúveis, como é o caso do carbonato de cálcio, calcário, mármore. Então, ele não é solúvel em água. Alguns têm solubilidade baixa, outros têm solubilidade, aí vai variar. Cada um tem uma solubilidade diferente, ou seja, a quantidade de sal que você consegue dissolver por determinada quantidade de água. O sal, a origem dele é ácida ou básica? Tem sal que tem característica ácida quando entra em contato com a água. Tem sal que tem característica básica, levemente, né? Ácida, levemente básica. Teoricamente, o sal era para ser neutro. Então vocês estão falando estão vendo que eu coloquei a definição anteriormente, como uma espécie que em minha coisa libera H+ ou H-. Tem gente que fala assim, o sal é o produto do ácido pela base. Né? A nossa última aula foi aquela de colocar aqui, onde a gente tinha o ácido, eu falei para vocês que um ácido neutralizava uma base, formava água, mas sobrava uma parte lá positiva da base, normalmente um metal, e sobrava uma parte negativa. Tem gente que define sal como um produto de uma neutralização. Ótimo, né? A gente vai ter realmente muitos sais, esse raciocínio ele é bem legal, mas não pode ser utilizado como uma definição técnica do que é sal. Você não pode falar que sal é o produto do ácido pela base.
E a maioria dos sais que a gente vai trabalhar virão dessa forma, tá? Ácido pela base mesmo, não vou mentir. Mas a definição de Arrhenius, que é o químico lá que definiu o que é um ácido, o que é base, essa definição de sal, que está aparecendo aqui embaixo, que é a definição correta. Tranquilo? Mas se você pensar na sua cabecinha que sal, ele vem de uma reação de um ácido pela base, show. Então, já que ele vem de um ácido pela base, teoricamente ele era para ser neutro. Já que uma vez o ácido e a base é reação de neutralização. Bom, sim e não. Você vai ter muitos sais que são neutros, mas existem alguns sais que vão ter caráter levemente ácido e básico. Vamos ver isso aí só na aulinha de hidrólise, só para a gente já adiantar aqui. Beleza? Então, ele é iônico, deixei isso bem claro, são sólidos. Algumas classificações. Quando na formulazinha dele, não tem oxigênio, a gente fala que ele é um alossal. Quando tem oxigênio, oxissal. Essa informação, a relevância dela é mais para a constituição de questões mesmo, para dizer que ele veio de uma espécie aqui que não tinha oxigênio, mas não quer dizer que sal que tem oxigênio, ele vai ser geralmente mais iônico, menos iônico, mais ácido, mais básico, nada disso. Beleza? Um sal duplo ou misto. Eu posso ter um sal com mais de um metalzinho aqui, ó. Olha aqui em cima, né? Sal duplo ou misto, sal hidratado, que ele vai aparecer com moléculas de água presa dentro dele. Tá vendo esse cristalzinho aqui? Por exemplo, pode existir água que fica presa aqui no meio. E muitas das vezes essa água ela faz parte do cristal. Então essa águazinha daí, ela vai fazer parte da fórmula. Então a gente chama que é sal hidratado. Aqui embaixo eu coloquei assim, ó. Olha aqui no cinzinha, sal ácido, sal básico. Um sal ácido é aquele que tem um hidrogêniozinho aqui no meio da fórmula, tá vendo? Um sal básico tem uma hidroxilazinha no meio da fórmula. Aí você fala assim, Rafael, então é assim que o sal ele é ácido, ele é básico. Eu vou ser sincero para vocês que eu odeio essa classificação. Por quê? Porque um sal que é chamado por classificação, pela essa presença desse H e COH, não necessariamente se jogar ele na água ele vai ser ácido ou básico, é simplesmente por classificação, tá? Então um ácido que tem um Hzinho aqui, alguém pedir para você numa questão, classifique esse ácido, aí você vai chegar ali no amor, legal, esse aqui, ele é um sal que é um sal ácido, não posso falar que ele tem características ácidas, e nem que ele tem características básicas, tá bom? Então fica essa dica. Esse aqui é o bicarbonato de sódio, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Se você jogar ele na água, medir o pH, vai dar MOX 7. Ele é um sal básico, com hidrólise básica. Mas por classificação a gente chama ele assim, tá? Por mim isso acabava, mas deixa pra lá. E como que eu vou fazer, Rafael, para olhar para a fórmula e saber que aquilo dali é um sal? No ácido foi mole. Tem aquele H na frente, você identifica logo, com algumas exceções. Base, então não tem exceção, tem aquela hidroxila, aquele OH no final da estrutura é base. Agora sal, toma um pouquinho mais de cuidado. O sal ele é formado por um cátion e por um ânion. Você vai perceber que ele nunca vai ter o H na frente e nem vai ter o OH no final da estrutura, tá bom? Porque senão vai ser configurado o sal, o ácido ou a base. Então ele vai vir de um cátion. Esse cátion aqui normalmente numa reação ele vem da base. E esse ânion aqui, a parte negativa, alguns autores, eu inclusive gosto de chamar isso aqui de radical do ácido, tá? Além de chamar de ânion do ácido também. Essa parte que está em roxinho é aquela que vem dos ácidos. Então, ele é um íon positivo com íon negativo, como toda ligação iônica deve ser. Então, coloquei como exemplo para a gente aqui NaCl, o cloreto de sódio. Vamos montar a fórmula dos dois aqui. Como é que ficaria? Bom, o sódio, ele é um íon da família 1A. Eu até coloquei aqui do lado, todo mundo dá 1A. Todo mundo dá 1A tem carga mais 1. Isso aqui é lá de tabela periódica com ligação química. E eu vou ter que guardar isso aqui? Não, gente. Então, no mínimo, volte para a aula de... Eu tenho uma aulinha aqui também de inox. Então, dá uma olhada na aula de inox, que isso aí já vai resolver a tua vida. Não precisar ficar fritando com isso. Então, tá lá o sódio. O sódio, ele é mais 1. Tá? Um mais aqui. O cloro, ele tem carguinha menos 1. Então, é igual a ligação iônica. Sódio e cloro, proporção de 1 para 1, cargas iguais, a fórmula mínima, que aqui como é ligação iônica a gente chama de fórmula mínima, essa daqui, NaCl. Numa fórmula sempre o primeiro positivo, depois o negativo, uma fórmula de 1 para 1,
acabou a história, está pronta a fórmula do nosso querido sal. Como que a gente dá o nome? Está aqui em vermelho. Você, na hora de dar o nome, é ao contrário. Você pega a primeira parte, negativa. Aí aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Aqui cloro eu botei aqui, ó, aqui em cima, tá vendo em roxinho, Cl-. Então, toda vez que eu tenho um ânion que não tem oxigênio, ele sempre termina em eto. Vide aula de ácido. Então, isso aqui é um cloro. Cloro sem oxigênio, cloro mais eto, cloreto. Então, esse cara aqui é o cloreto de... Aí você vai colocar o nome do metal, sódio. Então, com relação ao nome dos cátions, não tem estresse, porque é o nome do próprio elemento e morreu. Até porque, gente, vou falar para vocês, a maioria dos sais, a maioria esmagadora, essa galera que eu botei nessa caixinha amarela. Se você olhar bem a família 1A, 2A. Se você já souber montar os sais da família 1A e 2A, tu tem sal pra caramba já. Imagina o seguinte, essa tabelinha amarela que vocês estão vendo aqui, só vamos pegar um A. Ó, na 1A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 metais. Na 2A, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 íons aqui. Esses 12 íons, agora imagina combinado só com esses 5 primeiros aqui. Então já deu 60 sais diferentes que você pode montar. Então, só essa tabelinha amarelinha está completa? Não está completa. Tem muito mais metais do que tem aqui, muito mais cátions. E essa tabela de ânions que eu botei aqui na lateral direita está completa? Não. Mas se eu pegar só um pedacinho de uma e um pedacinho da outra, eu já consigo montar assim, uma quantidade de sais absurda. Tá bom? Se você souber isso aqui, cara, tu já tá à frente de uma galera, já tá muito à frente. Então fique esperto com isso. Então aqui, ó, montei a fórmula e dei o nome. Qual é a sua obrigação? Bom, você tem que saber montar um sal, igual eu montei agora, eu te dando os elementos. Você tem que saber dar um nome para ele, ou eu te dar o nome e montar a fórmula, que é piorzinho. Vamos treinar isso agora. Próximo aqui, ó. Olha lá. MG e BR, o que você faz? Primeiro, o MG está aqui. Ou então você busca lá na tabela periódica, ele é da família 2A. MG tem carga 2+. Esse bromo aqui, olha ele aqui, ó. BR-. E da família 7A, sem oxigênio, é o brometo. Tá lá, BR-. Já coloquei os dois lados, lado a lado, o cátion e o ânion. Como é que eu monto a fórmula agora? É igualzinho na ligação iônica, ó. Você... Quando tem as cargas iguais, igual do anterior, você só junta, acabou. Mais 1 menos 1, junta, acabou. Mais 2 menos 2, junta, acabou. Mais 3 menos 3, junta, acabou. Agora esse aqui, 2 e 1, né? 2 mais e 1 menos. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Então a formulazinha vai ficar MgBr2. Pronto, montei. Acabou. A 1 representa, mesmo esquema de ligação iônica. Como que a gente dá o nome desse cara? O bromo, toda essa galerinha que está aqui, é o que termina em eto, tá? Então os sufixos do sal é sempre eto, o ato e o ito, que vem do ácido. Se você entender o ácido e sabe ionizar um ácido, isso aqui não é nenhuma novidade. Por isso que, de novo, eu tô chato, né? Toda hora. Vai lá na aula de ácido. Vai lá na aula de ácido que essa daqui vai fluir melhor. Então, esse camarada aqui é o nosso querido brometo, porque é o bromo com eto, de magnésio. Acabou. Acabou. Tá? E eu tô com dúvida no nome do cátion. Vai na tabelinha periódica, como eu disse, o nome é o mesmo do elemento. Sem estresse, tá lá, brometo de magnésio. Vamos treinar mais. Aqui eu botei o potássio está aqui, ele é da família 1A. Ele é mais um. Vou precisar dessa tabelinha ou uma tabela periódica. Tá? Então, se você olhar na tabela periódica pro Enem, o Enem não tem tabela periódica. E eu recomendo fortemente que você saiba a família 1A e 2A, pelo menos, senão vai dar ruim, tá? Pro Enem. Uma prova, aí a gente é outro papo. Aí você tem tabela periódica, pode consultar, ou outras bancas de vestibulares, tá de boa. Então aqui, o potássio mais um. Nitrato. Aí é que vem. Aí é que o bicho pega. Por quê? Aqui, ou você tem duas opções na tua vida. Ou você decorou quem é nitrato, aí tem a tabelinha roxinha aqui do lado para você ver, tá? Ou você pensa assim, nitrato, ato, um dia foi ico. Então, quem é ácido nítrico? Aí você pode pegar pelo ácido nítrico e descobrir quem é nitrato. É uma opção. Ou você já olha, você guarda esses radicais que eu coloquei aqui. Desde que eu coloquei aqui do lado, ó, tô ticando aqui em vermelho,
Todos são importantes, né? Principalmente esses daqui, que eu acabei ticando em vermelho agora, o nitrato, tem um macete, né, do átomo para o ito, que é só tirar um oxigênio. Esses daqui vão aparecer toda hora. É muito difícil a prova de química, onde é que não tem um sulfato, um fosfato, um carbonato e um nitrato. É importantíssimo esses 4, se você já souber de cabeça, ou o ácido, já vai resolver a tua vida. Pelo menos boa parte dela. O nitrato, é esse aqui que eu coloquei. Ele é um ânion monovalente, tá? Então ele só tem uma carga. Então ele é um ânion 1-. Eu botei até aqui mais um, né? Não deveria ter feito isso, porque isso aqui é a carga, não é NOx. Lá na aula de NOx eu encho o saco disso, agora eu fiz. Mas eu também eu havia dito que não era nenhum pecado, isso não. Então aqui 1+. Quando você tem os 2 íons e os dois são monovalentes, acabou, você é só juntar. KNO3, eu acabei de montar. Como que é o nome? É sempre ao contrário. Então vem primeiro o ânion. Então vai ficar nitrato de potássio. Beleza? Foi. Próximo. Olha esse cara aqui. Agora eu já te entreguei a fórmula, tá pronta. E eu só quero saber o nome. Como é que a gente vai dar o nome disso daí? Você vai fazer o seguinte. Ó, SO3. Você pode... Aqui já viu que é bário, né? Ba. É alguma coisa de bário. O problema é esse alguma coisa. Bota na tua cabeça que é o ânion que vai te dar dor de cabeça. Sendo muito sincero. SO3 é alguma coisa com enxofre. Enxofre pode ser sulfeto, pode ser sulfito, pode ser sulfato. Tá, eu já estou olhando aqui na tabela lateral que é sulfito. Mas vamos supor que você não sabe essa tabela. Vou te dar caminhos. Qual o caminho? Se você conhece os ácidos do enxofre, vamos lá. Esse aqui é famosão. O ácido sulfúrico. Sulfúrico. Ele é um ácido terminado em ico. Ele é o cara que vai te dar o SO4. 2- porque eu arranquei 2Hs. Tudo que eu estou falando aqui é da aula de ácido, tá? Arranquei 2Hs, SO4, 2-. 2- que eu arranquei 2Hs. Aqui terminou em ico. Tudo que é ico vira ato. Bico de pato, chico é chato, tico-tico no mato. Ico vira ato. Então, sulfúrico vai virar sulfato. Mas não é o que eu quero. Aqui é SO3, aqui é SO4. Mas tem um macete. Se você sabe o sulfúrico, você vai saber o sulfuroso. Como? Sulfúrico, sulfuroso. Ico, para virar oso do mesmo elemento, o ácido do mesmo elemento, é só arrancar um oxigênio. Aqui era H2SO4, vira H2SO3, pronto, sulfuroso. Então, o sulfito é o SO3 2-. Ó, oso vira ito, assim como o ico vira ato. Oso vira ito. Formoso periquito, gostoso pirulito, se você preferir. Então, ó, sulfito. Então, esse camarada aqui, o SO3, é o nosso coleguinha sulfito. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o sulfito de bário. Viu como é que dá o nome? Ah, não, Rafael, eu já sabia que o ânion. Vai embora. Você vai sair numa boa. Não, eu sabia quem era o ácido sulfuroso, já fiz ali. Também tá valendo. São caminhos. Eu tô te dando opções. Qual o caminho que eu julgo melhor? Saber os ácidos. Então, lá na aula de ácido, eu fiz um negócio mais maceteadinho para você guardar. Uma vez que você sabe o ácido, você vai saber o ânion. Então, por isso que faz muita falta. Olha esse caso aqui agora, que eu já te entreguei quase pronto, né? O cálcio, ele é 2+, porque ele é da família 2A. E aqui eu tenho carbonato. Os dois têm a mesma carga, tá vendo? Então, não tem que cruzar nada aqui. A fórmula vai ficar só CaCO3, 1:1 também. Como que é o nome? CO3 é o carbonato, então aqui vai ficar carbonato, olha o nome aqui, de cálcio. Beleza? Ó, tá lá. Mais um exemplo. Sulfato de amônio. O amônio, ele é um cátion que não é metálico, mas ele vai aparecer bastante. Eu coloquei ele aqui, ó. Ele vem da amônia. O amônio aparece bastante, então já vamos colocar ele aqui, ó, NH4 mais 1. Sulfato, eu tinha falado no exemplo anterior, né? Impossível, cara, uma prova de função inorgânica, uma prova dessa que não tem o sulfato aparecendo na tua vida. O sulfato é isso aqui. Pô, por quê? Ah, eu tô vendo aqui. Porque, gente, o ácido sulfúrico é um dos ácidos mais importantes do mundo, por diversos aspectos. Ele é forte, ele é oxidante, ele é barato, então processos industriais estão sempre usando o ácido sulfúrico, é muito difícil que ele não apareça numa prova.
Então, sulfato está aqui. Eu sei quem é ácido sulfúrico, eu vou saber quem é sulfato. Ah, eu sei que sulfato é SO4, mas eu não sei que é -2. Não adianta nada. Você precisa saber que o sulfato é SO4 e a carga dele é 2-, porque senão vai te dar dor de cabeça. Você não vai saber. Olha o que vai acontecer agora. Aqui, na hora de eu comparar as cargas para montar a fórmula. Se você não souber, já era. Então aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 2. Então cruza. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Dando a limpeza nessa fórmula, vai ficar NH4. O 2 veio para cá, então tem que pôr um parênteses, senão dá a impressão que ele está só no hidrogênio. Ele pertence ao amônio inteiro. Esse amônio funciona como se fosse uma coisa só. E aqui o nosso querido sulfato, está lá a fórmula dele. Belezinha? Vamos fazer mais aqui, ó. Sulfato de amônio, o negócio é exemplo. Tem que treinar isso aqui, ó. Quer ver uma brincadeira que você pode fazer na tua casa? Pega todos esses ânions aqui, esses cátions, perdão. Pega todos esses ânions aqui do roxinho e monta aí. Olha só, crueldades que eu falei, né? Aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tem 19. Aqui tem, sei lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, uns 20. Vamos chutar aí, né? 380 sais você pode montar com o nome. Fica à vontade, beleza? É o jeito, gente. Não tem muito pra onde correr, não. Clorato de alumínio. Então eu tenho alumínio, logo boto o primeiro metal, porque o nome é sempre invertido da fórmula. A parte positiva na frente, pra você ter certeza que você não está fazendo besteira. O alumínio é 3+, ele é inox fixo, carga fixa. Clorato é esse cara aqui, ó. Ele vem do ácido clórico. De qualquer forma, ele está listado aqui embaixo também, ó. 1 e esse aqui 3. Então, 1-. O 1 vem para cá e o 3 vai para lá. Então, a fórmula vai ficar Al. Aí você tem aqui, veio um 1, a gente não representa, ClO3, e o 3 veio para cá. Você não vai deixar os 3 soltos, senão ele fica com a impressão ou que é 33 ou que ele está multiplicando só o O. Então a gente põe um parêntese aqui, ó. Olha lá que bonito. Clorato de alumínio, tá lá a nossa fórmula. Beleza? Hoje em dia, você precisa saber montar essa fórmula. Cara, questão de função inorgânica, ela vem embutida em tudo que é lugar. Você está fazendo uma questão de grandeza química, cálculo. Se você não souber a fórmula do cara, você não vai saber a massa molar e daí tu não vai para frente. Então, se ele pôr só o nome, tem que tomar cuidado com isso. Solubilidade em água. Essa tabela aqui, gente, ela é realmente ignorante, ela é grande. Como eu disse lá atrás, os sais são todos solúveis em água? Não, não são. Quais são? São todos os nitratos, nitritos e acetatos são solúveis. Lindo, né? Bacana. Aí você tem as exceçõezinhas. É muita coisa. No geral, numa prova, tirando algumas provas militares, tipo um IME, um ITA, IME principalmente, aí você tem que decorar isso aqui. Né? Mas para Enem, para ensino médio, para outra prova que você venha fazer, até outras provas militares, tá tranquilo. Você vai decorar essa tabela? É sempre interessante, né? Que tem a tabela dizendo quem é solúvel, as exceções. Mas, para a gente ficar, vamos assumir um negócio aqui. Apareceu na prova um sal. A gente já fica com a pulguinha atrás na orelha que esse sal ele é solúvel em água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nos principais sais que não são solúveis em águas, que eu listei eles aqui. Sulfato de bário. Por que esse sal é importante? Porque ele é aquele usado no exame de contraste. É um exame que o pessoal bebe lá, uma suspensão do sulfato de bário. Aí bate uma chapa lá, você pode ver teu esôfago, teu intestino, teu estômago. E já aconteceu acidente com ele em 2003, um medicamento que veio com problema, então ele sempre está em prova. Sulfato de bário. Carbonato de cálcio, porque carbonato, gente, carbonato é muito importante, eles são os calcários. E a característica dos carbonatos, embora eles sejam solúveis, eles reagem muito facilmente com ácidos. Os carbonatos, quando reagem, qualquer carbonato, né? Pode ser carbonato de cálcio, carbonato da tabela periódica inteira. Carbonato ou bicarbonato, até colocar esse OBS aqui, ó. Reagem com qualquer ácido, não é um ácido, qualquer ácido. E quando ele reage com ácido, ele acaba produzindo ácido carbônico, que automaticamente se decompõe, formando CO2 e água. Aí você fala para mim, Rafael, e daí? Bom, CO2 é um gás, essa reação é rápida, então toda reação com calcário, qualquer tipo de carbonato, não só o de cálcio, com ácido, é uma reação que gera efervescência.
geralmente geólogo, alguns geólogos que estão fazendo um trabalho de campo, ele está com mineral na mão, ali, não pode falar pedra, senão o geólogo me bate. Aí ele está lá com o mineral, com a rocha, e ele quer saber se aquilo ali é um calcário. Então no kit dele ali ele tem um ácidozinho, aí ele pinga o ácido. Se gerar efervescência, ele, opa, isso aqui tem grande chance de ser um calcário. Se não gerar efervescência, ele já sabe que não é. Então é um teste rápido que se faz. E outras situações, chuva ácida, você tem lá uma estátua de mármore e está muito ácido, com o tempo ela foi corroída. Por que não se usa mais pia de mármore nas cozinhas? Porque limão, refrigerante cai em cima da pia, acaba corroendo, mesmo ele sendo um sal insolúvel. Então o carbonato, estalagmite, estalactite, essas coisas todas, concha, estrela do mar, que é a base de carbonato de cálcio. Então, estou listando aqui, tem bastante coisa para se falar de carbonato, né? E o cloreto de prata, que é utilizado em algumas situações mais específicas da química. Ele é um sal bem insolúvel e sempre está aparecendo em prova também. Geralmente você vê uma setinha aqui assim do lado, para indicar que ele é insolúvel. Então guarda esses 3, porque vai fazer uma falta aí para saber que esses sais não são solúveis em água. Curiosidade dos sais, normalmente, quanto mais branquinhos eles são... Vamos voltar lá para a primeira tela. Vou acabar aqui. Vem aqui. Quanto mais branquinho, mais iônico ele é, normalmente da família 1A e 2A. Os sais dos metais de transição, ou com a diferença de eletronegatividade mais baixa, eles acabam ficando os sais mais coloridos, né? A característica dos sais. Família 1A e 2A, então, a maioria deles são sais branquinhos. Agora, quando você tem sal de metal ali de transição, ou tem metal de transição na jogada, acaba ficando sal colorido. Ó. Permanganato de potássio, potássio dá um A, mas tem o manganato, que é o permanganato, que é um íon de um metal de transição também. Curiosamente, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, cobre, níquel, tem o manganês aqui, o ferro, todo mundo metal de transição, sais coloridos, são esses mais bonitinhos aí. Espero que tenha sido proveitoso. Foco nessa aula é sempre você treinar essas formulazinhas aí, montada a nome, tudo isso daí, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.